Eles encontraram o livro Razão por acidente. O incêndio que destruiu a ala leste da mansão Corvo em 1927 deveria ser uma tragédia de patrimônio, não de revelação. Mas enquanto as chamas devoravam vigas de carvalho e cortinas de veludo, um criado tropeçou em um compartimento atrás de uma estante, um truque arquitetônico destinado a esconder algo perigoso demais para a luz do dia. Dentro dele, jazia um diário encadernado em couro rachado e manchado pela cinza de décadas. 3 colunas preenchiam suas páginas. Nomes, datas de aquisição, datas de morte, cada uma selada com uma única palavra: processado. Mais de 400 almas catalogadas com precisão mecânica. Homens, mulheres, crianças, todos desaparecidos dos arredores em um período de 15 anos. O criado que o encontrou jurou que as páginas cheiravam a aço e sangue, como se o livro em si tivesse absorvido a atmosfera das fundições ao longo do rio. Em poucos dias, o livro Razão foi apreendido pelas autoridades. No entanto, nenhum julgamento foi realizado, nenhuma investigação prosseguiu. O inquérito se fechou sozinho, selado pelo silêncio e pela influência. A família de Bartolomeu Corvo continuou como se nada tivesse vindo à tona, seu império permanecendo imaculado. Mas aquele livro não era mero artefato, era evidência. Evidência de algo tão vil que a própria história recuou. E ainda assim aqui você está, ouvindo o segredo que os jornais nunca ousaram imprimir. Um segredo enterrado em São Paulo, Brasil, escondido sob os fogos brilhantes da Era do Aço na América do Sul. Bartolomeu Corvo não era apenas um titã da indústria. Ele era um homem que reescreveu as regras da família, do apetite e do controle. Publicamente era admirado. O magnata que transformou as aciarias Corvo em uma fortaleza de poder econômico. Um filantropo que doava para igrejas, que proporcionava segurança a mulheres que outros haviam descartado, que criava uma prole tão vasta que se sussurrava que ele estava fundando sua própria dinastia. 30 esposas, 88 filhos, um império doméstico espalhado por múltiplas propriedades. A sociedade de São Paulo sussurrava no início, mas com o tempo o aceitou, admirou-o, até invejou-o. Seus filhos eram educados pelos melhores tutores, suas esposas vestiam-se elegantemente e se comportavam com serenidade composta, como santas elevadas por sua riqueza. Os jornais os elogiavam, padres os defendiam, políticos apertavam sua mão, esperando que um pouco de sua aura grudasse em suas carreiras. Mas todo império dourado lança uma longa sombra, e quanto mais fundo você caminha na sombra de Corvo, mais frio o ar se torna. A mansão de Corvo pairava sobre o rio Tietê, como uma cidadela medieval transplantada para o interior paulista. 40 quartos, torres raspando o céu de São Paulo. 7 esposas e 23 filhos em residência, cada esposa com sua própria ala, cada filho criado em uma estranha harmonia de disciplina e devoção. Forasteiros ficavam atônitos com a ordem de tudo aquilo. Como um homem equilibrava tantas mulheres, tantos herdeiros? Corvo sorria e respondia com seu famoso lema: trate cada mulher como se ela fosse a única no mundo, e ela o recompensará com lealdade além da medida. A frase era repetida em revistas, admirada como se fosse sabedoria, mas as esposas, quando questionadas de perto, às vezes hesitavam. Elas falavam de quartos que não podiam entrar, entregas à noite, porões trancados com chaves que nenhum criado possuía. Seus olhos piscavam com inquietação e depois baixavam. As crianças também revelavam fragmentos. Um menino falou de um lugar especial onde pessoas ruins iam aprender a ser boas. Uma menina confessou que ouvia cantos sob o piso da biblioteca, canções tristes, dolorosas, que não soavam como alegria, mas como orações dos condenados. Essas palavras desapareciam rapidamente como se apagadas, como se as próprias crianças esquecessem, mas a memória, uma vez falada, não pode ser totalmente destruída. Ela permanece no ar como fumaça após o fogo. Em 1920, a reputação de Corvo era inabalável. Suas fábricas prosperavam mesmo quando concorrentes lutavam. Seus trabalhadores pareciam abundantes, sempre reabastecidos, nunca em greve, nunca questionando. Enquanto outros industriais atraíam homens com bônus, a força de trabalho de Corvo surgia do nada, silenciosa, eficiente e curiosamente desconectada da vida social do resto de São Paulo. Eles cumpriam seus turnos e depois desapareciam na névoa. Alguns eram imigrantes que não deixavam registros. Outros eram locais cujas famílias mais tarde recebiam cartas alegando que eles haviam se mudado para oportunidades distantes. A caligrafia variava, mas o estilo de persuasão era idêntico. Idêntico demais. Os sussurros começaram nos distritos mais pobres, nos cortiços de imigrantes, nos acampamentos de mendigos ao longo das trilhas. Homens em busca de trabalho nas aciarias Corvo, que nunca retornavam.
Famílias respondendo a anúncios para posições nas propriedades Corvo, que nunca eram vistas novamente. Uma costureira desaparecida. Um aprendiz de ferreiro sumido da noite para o dia. Famílias inteiras, jardineiros, empregadas domésticas, tutores engolidos inteiros pela órbita de Corvo. Os sussurros eram fáceis de ignorar. Quem ouve os pobres quando os ricos prosperam? Quem ouve os desaparecidos quando os poderosos jantam com governadores? Mas a verdade tem um jeito de se arranhar até a superfície, mesmo quando enterrada em cinzas. Um homem começou a notar os padrões. Tomás Oliveira, capataz nas aciarias Corvo, mantinha suas próprias anotações, seu próprio livro-razão. Ele marcava as chegadas de novos trabalhadores, notava suas habilidades, seus hábitos, seus súbitos desaparecimentos. Ele via as carroças à noite entregando não carvão ou aço, mas carga humana, homens tropeçando como se drogados, mulheres semiconscientes, crianças exaustas demais para chorar. Ele seguiu uma carroça sob um céu sem lua. Ele viu para onde ia, viu-a desaparecer no porão da mansão Corvo e reconheceu um rosto entre as vítimas. Uma viúva que procurava um marido desaparecido, uma mulher que mendigara aos portões da fábrica de Corvo apenas semanas antes. Foi o momento em que Oliveira entendeu. Corvo não estava recrutando mão de obra. Corvo estava processando pessoas. Seu império não era construído apenas em aço. Era construído em carne, em famílias, nos desaparecidos. E toda a instituição ao seu redor, o escritório do xerife, os jornais, a igreja, havia sido comprometida, comprada, dobrada, quebrada. Ninguém ouviria, ninguém ousaria. Que assim a verdade da família mais perturbadora do Brasil foi enterrada em silêncio. Mas o silêncio tem rachaduras. E uma vez que você ouve o que jazia atrás daquelas portas trancadas, você nunca mais verá a era dourada da mesma forma. Esta não é apenas a história de um homem com 30 esposas e 88 filhos. É a história de uma dinastia de apetite e controle, uma fortaleza de influência construída sobre ossos. E se você continuar ouvindo, entenderá por que a família Corvo era mais do que um escândalo. Eles eram um sistema, um que ainda sussurra através da maquinaria do poder até hoje. São Paulo, nos anos 1910, estava embriagada de progresso. Motores a vapor trovejavam pelos pátios, cuspindo fumaça que grudava nas paredes de tijolo de tabernas e igrejas. Cada clangor de aço era saudado como o batimento cardíaco de um novo Brasil, um país se refazendo em ferro e ambição. E no centro dessa febre estava Bartolomeu Corvo, 1,90, cabelo prateado antes do tempo, olhos como gelo polido. Ele se portava menos como um industrial e mais como um monarca disfarçado em casaco de empresário. Ele não nasceu na riqueza, não descendia de aristocratas. No entanto, entendia uma verdade que a maioria dos homens nunca aprende. O poder não é dado, é engenhado. O aço era simplesmente seu meio escolhido. Aos 38 anos, ele possuía linhas ferroviárias que esculpiam São Paulo em suas veias privadas, alimentando seus fornos com minério de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ele possuía fazendas tão vastas que mapas sombreavam suas propriedades no cinza opaco do império. Ele valia mais de 2 milhões de réis quando essa soma significava que você podia comprar cidades inteiras. Mas a riqueza era apenas a metade visível de sua vida. Seu gênio não estava apenas na indústria, mas no controle doméstico. Enquanto outros homens escondiam suas indiscrições, Corvo desfilava seu apetite com confiança teatral. Ele não levava amantes para hotéis nem ocultava filhos ilegítimos em orfanatos. Ele criava sua prole abertamente. Esposas às dúzias, filhos aos montes espalhados por propriedades como colheitas cuidadas por um fazendeiro atento. E a sociedade, após o escândalo inicial, se curvava à sua vontade. Chamavam de excentricidade, chamavam de genialidade, chamavam de progresso, mas o progresso é frequentemente a máscara que a corrupção usa antes de devorar. A fortaleza central de Corvo era a mansão que levava seu nome. A mansão Corvo erguia-se como uma alucinação gótica sobre o rio Tietê. Suas torres capturavam a luz de cada pôr do sol, lançando espirais de sombra pela cidade abaixo. De longe parecia a própria prosperidade. 40 quartos cheios de vida, risos e música. Dentro, cada esposa reinava sobre sua ala. Cada berçário transbordava com crianças vestidas em roupas sob medida. Criados corriam pelos corredores, seus passos engolidos por tapetes grossos importados do Oriente. Para o hóspede casual, a casa era uma visão de abundância e engenhosidade doméstica. As esposas sorriam. As crianças recitavam suas lições. Visitantes saíam maravilhados com a harmonia de uma casa que, por todas as leis naturais, deveria ter desabado em ciúme e caos. Mas a harmonia nascida do medo não é harmonia, é controle. As mulheres se portavam como rainhas,
mas rainhas presas em veludo. Quando jornalistas perguntavam sobre suas vidas, elas elogiavam a justiça do marido, sua generosidade, sua visão. No entanto, quando as perguntas se desviavam para cantos proibidos, os porões trancados, as entregas na calada da noite, seus olhos piscavam com pânico. Depois, vidravam em silêncio. Era o silêncio de pessoas que haviam ensaiado seus papéis tão bem que até a hesitação era um roteiro. E sob aqueles silêncios, as crianças traíam mais do que entendiam. A pequena Margarida falava de vozes tristes sob as tábuas do piso. Eduardo sussurrava de uma câmara secreta onde pessoas ruins aprendiam a ser boas. Essas não eram invenções de imaginação infantil. Crianças inventam dragões e fantasmas. Elas não inventam arquitetura. Elas não inventam câmaras sob bibliotecas ou quartos proibidos marcados por chaves que nunca tocaram. Ainda assim, os jornais adoravam a família. A Gazeta de São Paulo chamava Corvo de patriarca da ordem doméstica moderna. A Estrela do Rio perfilava suas filhas mais velhas como modelos de refinamento e virtude. Padres que outrora condenavam a poligamia do púlpito começaram a citar Corvo como defensor das mulheres, alegando que ele proporcionava segurança onde a sociedade oferecia nenhuma, e os empresários eles o invejavam. Em clubes de cavalheiros brincavam sobre como era difícil gerenciar uma esposa, enquanto Corvo orquestrava 30. Mas atrás dessas brincadeiras havia admiração. Eles viam nele não apenas riqueza, mas maestria. Maestria sobre mulheres, maestria sobre percepção, maestria sobre o próprio tecido da verdade. É assim que a corrupção sobrevive, não através do segredo, mas através do espetáculo. Quando o poder é ousado o suficiente, a sociedade o confunde com inevitabilidade. As rachaduras começaram quietamente. Criados relatavam mais comida preparada do que qualquer família poderia consumir, mas nenhum banquete era anunciado. Nenhuma lista de convidados publicada. Garotas da cozinha carregavam bandejas de carne e pão para portas trancadas, e essas bandejas nunca retornavam. Empregadas notavam manchas de sangue em lençóis que vinham de quartos oficialmente desocupados. Jardineiros observavam carroças chegarem ao entardecer, carregando não bens, mas pessoas caídas, silenciosas, como se drogadas. Eles sussurravam uns para os outros, mas nenhum ousava falar além das paredes da propriedade. Eles haviam visto o que acontecia com aqueles que questionavam demais. Demissão súbita, desaparecimento, silêncio. Foram os trabalhadores nas aciarias Corvo que primeiro atraíram suspeita real. O capataz Tomás Oliveira, um homem de hábitos práticos, mantinha anotações informais sobre suas equipes. Ele notava padrões que outros ignoravam. Novos homens apareciam ao amanhecer, desconhecidos e quietos, trabalhando com obediência robótica. Semanas depois, eles sumiam, desaparecidos sem despedida. Pensões apagavam seus nomes dos registros. Estações de trem não tinham registros de bilhetes comprados. Famílias recebiam cartas explicando que seus entes queridos haviam se mudado para cidades distantes. Cartas escritas com precisão inquietante. Mãos diferentes, mas o mesmo ritmo. Oliveira começou a suspeitar do que poucos ousavam sussurrar. Esses não eram partidas, eram desaparecimentos. No entanto, ninguém queria ouvir. Não o xerife que devia seu cargo ao dinheiro de campanha de Corvo. Não os jornais engordados com anúncios de Corvo. Não os padres cujas igrejas haviam sido restauradas por suas doações. Corvo havia construído um sistema tão apertado, tão interligado, que desafiá-lo significava desafiar a própria prosperidade de São Paulo. Ele não era mais apenas um homem. Era infraestrutura, era economia, era sobrevivência. E isso é o maior escudo que a corrupção pode construir. Quando destruir o predador significa fazer a cidade que se alimenta de sua riqueza passar fome. E ainda assim, nos cantos quietos de tabernas e na luz fraca das fogueiras de mendigos, as histórias se espalhavam. Famílias que sumiam após responder a anúncios para trabalho doméstico. Mulheres que iam à mansão em busca de emprego e nunca eram vistas novamente. Imigrantes homens prometidos empregos em aço que nunca voltavam para casa. Para os poderosos, esses eram apenas sussurros, mas para os pobres eram avisos. Eles começaram a falar de Corvo não como um patriarca, mas como uma máquina consumidora. Um homem que não apenas construía aço, mas o alimentava. O que ele alimentava? Essa é a pergunta que começa a escurecer as bordas dessa história. Porque todo império construído em carne tem uma fome em seu núcleo. E a fome nunca é saciada. Ela só cresce. A mansão na colina não era apenas uma casa. Era um labirinto.
Sob suas cortinas de veludo e corrimões polidos, jaziam corredores que nenhum hóspede jamais pisaria, câmaras que nenhuma criança ousava descrever por completo. As esposas evitavam o assunto, mas seus silêncios as traíam. As crianças sussurravam fragmentos que soavam precisos demais para serem fantasia. E os criados, aqueles que ousavam se demorar perto das portas proibidas, contavam histórias em tons baixos, histórias de clangores metálicos ecoando de baixo, de fornalhas brilhando muito depois que a família havia ido para a cama, de sombras se movendo com um ritmo não natural sob o piso da biblioteca. O porão da mansão Corvo sempre fora selado da vista. A desculpa era prática: armazenamento de carvão, arquivos, valores da família. No entanto, entregas chegavam em horas estranhas. Carroças subiam o caminho de Cascalho muito depois da meia-noite, escoltadas não por lacaios em libré, mas por homens de rosto sombrio em casacos pesados demais para a estação. Eles descarregavam não barris ou caixas, mas formas encobertas. Algumas andavam por conta própria, cambaleando como bêbados. Outras precisavam ser carregadas flácidas sem resposta, e uma vez que as portas se fechavam atrás delas, nunca saíam andando de novo. O que acontecia naqueles porões era falado apenas em fragmentos, vislumbres, ruídos ouvidos, manchas teimosas demais para lavar do linho. Uma empregada alegou ter encontrado um conjunto de roupas na lavanderia que não pertencia a nenhum membro da família. Elas estavam rasgadas, encharcadas em algo mais escuro que lama. Quando as levou à supervisora, foi advertida severamente para nunca mencioná-las novamente. Dias depois, foi demitida sem explicação. Nunca recebeu seu salário. Ninguém em São Paulo a viu novamente. Outros notavam ferramentas entregues que não pertenciam nem ao trabalho doméstico, nem à fundição de aço. Implementos afiados e complexos, cujo propósito era incerto, mas cujas formas eram ameaçadoras. Um ferreiro, contratado brevemente para consertar uma roda de carroça na mansão, descreveu ter ouvido um coro de vozes abafadas subindo do chão. Ele contou a uma taberna cheia de homens que soava como um hino cantado através de dentes cerrados, uma canção dos condenados. Riu nervosamente após contar, como se envergonhado de dar forma ao seu medo. Um mês depois ele também sumiu. A palavra processado aparecia repetidamente naquele livro Razão resgatado do fogo. Uma palavra fria, mecânica, burocrática. Mas o que significava? Processar é converter, transformar matéria-prima em algo mais. Para Corvo, o aço era apenas uma forma de conversão. A carne era outra. Tomás Oliveira havia visto o suficiente para saber que as carroças não traziam trabalhadores, mas vítimas. Ele seguiu a trilha com o desespero de um homem que percebia que toda sua subsistência era construída sobre algo indizível. Ele documentou tudo: os horários em que as carroças chegavam, o número de pessoas descarregadas, a direção que entravam. Traçou os desaparecimentos de sua própria força de trabalho e os comparou aos rumores sussurrados nos distritos de imigrantes. Os números se alinhavam perfeitamente para serem ignorados. No entanto, quando levou essa evidência ao xerife, foi ridicularizado. Quando a levou ao jornal, foi educadamente silenciado. Por quê? Porque Corvo não era apenas um homem rico. Ele era uma instituição. Seu aço financiava a expansão da cidade. Suas doações pagavam por orfanatos e igrejas. Suas linhas ferroviárias alimentavam a economia. Expô-lo era desestabilizar a própria prosperidade que as pessoas haviam sido ensinadas a adorar. E assim as instituições de lei, mídia e fé se curvavam ao seu redor como barras de aço forjadas ao seu design. Isso não era incompetência. Era controle. Era domínio psicológico tecida através da economia. Oliveira insistiu mais, e foi quando viu algo que endureceu suas suspeitas em certeza. Uma noite, escondeu-se perto da entrada traseira da mansão Corvo e observou as carroças descarregarem. Entre as figuras inconscientes estava uma mulher que ele conhecia pelo nome, Catarina Melo, viúva de um imigrante português que trabalhara na fundição. Ela havia procurado desesperadamente pelo marido desaparecido, batendo em portas, fazendo perguntas, implorando por respostas. E agora ela mesma era carregada para dentro da mansão, flácida como uma boneca de criança. Ela havia se tornado outra entrada no livro Razão, outro corpo a ser processado. A realização foi um peso mais pesado que aço. Isso não era acidente nem crime isolado. Era um sistema, uma máquina. Pessoas eram atraídas pela promessa de trabalho, de estabilidade, de pertencimento. E então eram engolidas inteiras,
suas identidades apagadas, suas famílias apaziguadas com cartas forjadas, seus corpos consumidos por um processo que ninguém fora do círculo de Corvo deveria entender. E ainda assim, pistas vazavam. As histórias das crianças sobre pessoas ruins tornadas boas, os hinos ouvidos através dos pisos, a estranha abundância de comida preparada para bocas invisíveis. Isso não era brutalidade aleatória. Era ritualizado, organizado, controlado. O próprio Corvo sorria em galas, apertava mãos de governadores, ajoelhava-se em bancos durante o culto dominical, seu cabelo prateado capturando a luz como um halo. Para a cidade, ele era um benfeitor. Para suas famílias, um patriarca. Mas atrás daquela máscara estava algo mais próximo de um padre da indústria, conduzindo um sacramento não de salvação, mas de consumo. Um homem que descobrira que, uma vez que você detém riqueza suficiente, a sociedade em si se curvará e a moralidade se reescreverá para desculpá-lo. E aqui jaz a verdade mais escura. Bartolomeu Corvo não se escondia. Ele ostentava, desfilava suas esposas, seus filhos, sua riqueza porque entendia algo essencial sobre a psicologia humana. A indignação desvanece. O escândalo torna-se fascinação. O extraordinário, se realizado com ousadia suficiente, torna-se intocável. E enquanto a máquina da prosperidade continuasse girando, ninguém ousaria abrir as portas trancadas sob sua mansão. Mas o livro Razão sobreviveu ao fogo, e nessas páginas jaz a desmascaração da família mais perturbadora do Brasil. Nomes, datas, processados, 400 almas desaparecidas. E esses números cuidadosos e estéreis eram apenas o começo. Porque uma vez que você percebe o que estava acontecendo em São Paulo, começa a haver ecos em outros lugares. Outras cidades, outros magnatas, outros impérios construídos não apenas em aço e carvão, mas em vidas humanas reduzidas a entradas em livros razão. Corvo não era uma anomalia, ele era um protótipo. E se você acha que esta é apenas a história de um homem, uma família, um porão escondido em São Paulo, então você ainda não compreendeu como a corrupção metastatiza. A dinastia de Corvo era um espelho, e o que ele reflete é uma verdade que o Brasil sempre enterrou, que o poder sem freios não constrói nações. Ele as consome. O que tornava o império de Bartolomeu Corvo tão perigoso não era apenas a riqueza, nem as propriedades espalhadas, nem mesmo o livro Razão que catalogava almas desaparecidas como gado. Era sua capacidade de transformar pessoas em instrumentos. Ele não apenas tomava esposas, ele as refazia. Não apenas gerava filhos, ele os programava. Toda a vida orbitando a mansão Corvo era moldada, dobrada e reconectada até que a lealdade em si se tornasse uma forma de cativeiro. E uma vez amarrados, eles defendiam a própria prisão que os prendia. À primeira vista, suas 30 esposas pareciam viver vidas de privilégio. Cada uma tinha sua própria ala da mansão ou sua própria propriedade rural, mobiliada com coisas finas e servida por criados atentos. Elas vestiam gowns importados, hospedavam almoços, criavam filhos que se destacavam nos estudos. Para o olho destreinado, eram rainhas de seus próprios domínios. Seu status era a inveja de mulheres presas em casamentos comuns únicos. No entanto, sob a seda e a renda, sua autonomia havia sido sistematicamente apagada. Corvo chamava seus contratos de casamento de matrimônio espiritual. Os documentos prometiam riqueza, proteção legal e um lugar na dinastia familiar. Mas atrás da fraseologia elevada estava uma gaiola sutil. Cada contrato cortava os laços de uma mulher com seu passado, proibindo comunicação com parentes, silenciando sua identidade anterior. Para forasteiros, Corvo explicava que suas esposas eram todas órfãs ou afastadas de suas famílias, mulheres resgatadas da solidão por sua benevolência. A verdade era mais escura. Suas famílias haviam sido cortadas deliberadamente. Seja por coerção, ameaças ou desaparecimento, seus laços eram rompidos. A única âncora de cada esposa se tornava o próprio Corvo, e uma vez isoladas, elas eram doutrinadas. Ele as inundava com atenção no início. Presentes luxuosos, declarações de exclusividade, fazendo cada uma se sentir como se fosse a única amada acima de todas. Trate cada mulher como se ela fosse a única, ele dizia com seu sorriso de cabelo prateado. Mas com o tempo, essa atenção era retirada, racionada, manejada como uma alavanca de obediência. Para reconquistar seu favor, elas competiam discretamente umas contra as outras, provando devoção através do silêncio, da cumplicidade, da vontade de desviar o olhar do que se movia sob os pisos da mansão.
As crianças eram criadas em uma arquitetura semelhante de controle. Tutores as treinavam não apenas em acadêmicos, mas em obediência, em maneiras tão precisas que beiravam a disciplina militar. Publicamente eram educadas, talentosas, o modelo perfeito de uma dinastia em ascensão. Em particular, sussurravam coisas estranhas, fragmentos que revelavam como sua realidade era moldada. Elas falavam de quartos proibidos onde pessoas ruins aprendiam a ser boas. Repetiam frases em uníssono como se ensinadas por repetição. Descreviam seu pai não apenas como um homem, mas como algo mais próximo ao destino, uma figura que não podia ser questionada, cuja vontade era o eixo sobre o qual seu mundo girava. Isso não era acidente. Corvo entendia que para assegurar seu império, precisava não apenas de esposas e filhos, mas de crentes. Sua casa era uma fábrica de lealdade, cada pessoa moldada para perpetuar o mito da harmonia. A dissensão era apagada através de medo e recompensa. Aqueles que obedeciam viviam em conforto. Aqueles que vacilavam eram silenciados, às vezes através de demissão, às vezes através de desaparecimento, sempre com o lembrete de que fora da órbita de Corvo jazia apenas a ruína. A parte mais arrepiante era quão eficaz era. Jornalistas que visitavam a mansão descreviam as esposas como serenas, as crianças como bem ajustadas. Maravilhavam-se com a ausência de ciúme, o funcionamento suave de uma casa que deveria ter colapsado sob o peso de suas contradições. O que falhavam em ver era a maquinaria de controle sob os sorrisos. O medo havia sido disfarçado de contentamento. O isolamento havia sido rebatizado de exclusividade. A obediência havia sido redefinida como devoção. Ainda mais perturbadoras eram as histórias de visitantes à mansão, mulheres em busca de emprego como governantas, tutoras, companheiras. Algumas entravam na casa e meses depois eram apresentadas como novas esposas, incorporadas à família como se sempre tivessem pertencido. Outras nunca eram vistas novamente. As esposas, condicionadas à obediência, aceitavam isso como natural. Quando questionadas por forasteiros, sorriam e falavam de irmãs que haviam escolhido vidas privadas em outro lugar. No entanto, seus olhos contavam uma história diferente. Olhos treinados para desviar, olhos nublados por medo não dito. É assim que Corvo sustentou seu império por tanto tempo, não através do segredo, mas através da reprogramação cuidadosa de toda a vida sob seu comando. Ele as tornava cúmplices, ele as tornava dependentes, e ao fazer isso, assegurava que quando forasteiros olhassem para dentro vissem não prisioneiros, mas parceiros, não vítimas, mas voluntários. Pense na genialidade e no horror desse arranjo. Ao transformar suas esposas e filhos em instrumentos leais, ele criava um escudo vivo. Se alguém o acusasse, as esposas o defenderiam, as crianças o elogiariam. Os criados, aterrorizados demais para falar, manteriam o silêncio. Seus crimes se tornavam inabaláveis, não porque não havia evidência, mas porque as próprias pessoas que deveriam testemunhar contra ele haviam sido transformadas em seus protetores. Essa é a psicologia do controle em seu nível mais alto. Não apenas silenciando a dissensão, mas remodelando a identidade em si. Um homem que pode convencer 30 esposas a defender sua honra enquanto sangue seca sob seus pisos, não é simplesmente um marido. Ele é um mestre da engenharia humana. E uma vez que você entende isso, vê por que as instituições se curvavam tão facilmente à sua vontade. Porque a mesma psicologia que ele usava em sua casa, usava na cidade. A mesma manipulação de lealdade, a mesma tecelagem de medo e recompensa, a mesma substituição de devoção por independência. É por isso que o xerife dispensou Oliveira. É por isso que os jornais ficaram em silêncio. É por isso que padres que outrora denunciavam a poligamia, agora elogiavam Corvo como benfeitor. Ele não havia construído apenas um império de aço. Ele havia construído um império de mentes. E aqui está a verdade proibida. Esse padrão não morreu com Corvo. Não desapareceu quando a mansão queimou. Ele sobrevive onde quer que o poder convença seus súditos de que obediência é segurança, que silêncio é virtude, que cumplicidade é lealdade. A dinastia de Corvo era simplesmente uma versão mais alta, mais grotesca de um sistema que ainda opera nas sombras hoje. Mas em 1920, as rachaduras se alargaram, os sussurros cresceram em rumores altos demais para ignorar, criados demitidos, famílias sumindo, trabalhadores apagados da existência. E então veio a noite em que Oliveira, o capataz que ousara manter seu próprio livro-razão, viu com seus próprios olhos o que aqueles porões ocultavam. O que ele descobriu em seguida não era apenas perturbador. Era a própria civilização refletida de volta como um pesadelo. Era uma noite de novembro, fria o suficiente para morder a pele, mas ainda não congelada pelo inverno paulista. Tomás Oliveira agachou-se no bosque de eucaliptos atrás da mansão Corvo, sua respiração nublando no escuro.
Ele havia seguido a carroça por estradas desconhecidas até para ele, um capataz que conhecia cada trecho de terra entre a fundição e as fazendas. O que viu quando ela parou na entrada do porão da mansão se gravou em sua memória para sempre. Uma dúzia de figuras foram descarregadas, nenhuma se movendo com a confiança de homens livres. Algumas tropeçavam, outras eram arrastadas. Suas roupas as marcavam como uma coleção estranha. Um chale de professora, macacão de trabalhador rural, o vestido de domingo de uma viúva. Crianças estavam entre elas. 3 pequenas carregadas flácidas nos braços de homens sombrios cujos rostos ficavam escondidos sob chapéus. Todas desapareceram pela porta do porão, e a porta se fechou. O coração de Oliveira martelava, não apenas com medo, mas com certeza. Isso não era rumor. Isso não era exagero sussurrado em taberna. Ele havia visto com seus próprios olhos. Pessoas trazidas como carga, não hóspedes, não trabalhadores, cativos. Por horas ele esperou no escuro congelante. Então, pouco antes do amanhecer, a porta do porão se abriu novamente, desta vez novas figuras emergiram. Homens em roupas de trabalhadores, cada um carregando marmitas, cada um caminhando em direção às aciarias. Eles pareciam semelhantes em constituição aos que haviam entrado, mas algo estava errado. Seu andar era mecânico, seus olhos baixos. Nenhum falava uma palavra com o outro. Eles se moviam como extensões da mesma máquina, despojados de individualidade. Oliveira sentiu o estômago revirar com um pensamento grotesco demais para articular. As pessoas que entravam naquele porão não eram as mesmas que saíam dele. Algo estava acontecendo naqueles porões, algo que as transformava em operários obedientes, sem voz, algo que Corvo chamava de processamento. Na semana seguinte, Oliveira arriscou tudo. Ele subornou uma criada, uma mulher mais velha, demitida sem salários e amarga com ressentimento, que lhe contou o que havia vislumbrado durante seus anos na mansão. Havia câmaras subterrâneas, sussurrou ela, quartos forrados com portas de aço, fornalhas que queimavam sem pausa mesmo no verão, estranhas engenhocas que ela não conseguia descrever, feitas de ferro e vidro, cheias de fios que zumbiam como abelhas. Ela havia carregado bandejas de comida até a borda daqueles corredores, mas nunca fora permitida além. Ainda assim ouvia vozes cantando, ouvira gritos, e ouvia repetidamente o som de algo moendo, como engrenagens, como moinhos, como carne sendo convertida na sombra do aço. A criada se recusou a falar mais. Suas mãos tremiam. Seus lábios empalideceram como se nomear a verdade pudesse invocá-la de volta. Oliveira insistiu, mas ela balançou a cabeça violentamente. Quero esquecer, disse ela. Se eu lembrar, acabarei como os outros. Dias depois, ela deixou São Paulo. Ninguém a viu novamente. Ainda assim, as peças se encaixavam. A palavra processado do livro Razão. Os trabalhadores desaparecidos. As substituições silenciosas. Os rumores de hino sob o piso da biblioteca. As aciarias de Corvo nunca passavam fome de mão de obra, porque sua mão de obra não era recrutada, era fabricada. Corpos eram matéria-prima. Famílias eram forragem. Homens, mulheres e crianças entravam como pessoas e emergiam como algo menos, algo obediente, algo apagado. Pense na genialidade e no horror disso. Em uma era em que industriais tratavam homens como ferramentas descartáveis, Corvo ia um passo adiante. Ele eliminava a necessidade de livre-arbítrio inteiramente. Por que barganhar com trabalhadores quando você pode esvaziá-los? Por que arriscar rebelião quando você pode despir a identidade e deixar apenas função? Seu império não era impulsionado por mão de obra no sentido comum. Era impulsionado por transformação. E isso era porque ninguém o desafiava. O xerife sabia, mas as doações de Corvo asseguravam seu silêncio. O jornal sabia, mas sua receita de anúncios dependia do aço de Corvo. As igrejas sabiam, mas seus presentes para orfanatos e altares amarravam suas línguas. Ele havia construído um sistema onde toda voz moral estava ligada à sua riqueza. Falar contra ele era passar fome. Oliveira percebeu algo ainda mais perturbador. As esposas eram cúmplices. Seja voluntariamente ou através de doutrinação, elas protegiam o segredo. Elas sorriam em fotografias. Criavam os filhos, desempenhavam seus papéis, e ainda assim sabiam, pelo menos em parte, o que acontecia sob seus pés. Seu medo era visível em toda entrevista cortada, todo o rosto que escurecia quando quartos proibidos eram mencionados, mas o medo havia sido alquimizado em lealdade. Corvo as havia transformado em guardiãs da máquina, e assim a verdade permanecia escondida. Os processados continuavam a aparecer nas aciarias, sem rosto, silenciosos, eficientes. Famílias continuavam a sumir, seus nomes absorvidos no livro Razão, e a riqueza de São Paulo, a própria prosperidade que construía suas igrejas e escolas, era forjada não apenas de minério de ferro, mas de vidas humanas consumidas em segredo. Essa é a revelação que nenhum historiador lhe contará.
O progresso no Brasil não era comprado apenas com suor. Em lugares como São Paulo era comprado com carne. A Era Dourada brilhava porque as sombras sob ela eram mais escuras do que alguém ousava acreditar. Corvo não era uma aberração. Ele era a encarnação de um princípio não dito de que, quando a riqueza atinge certa magnitude, a moralidade se curva, as instituições quebram, e comunidades inteiras aceitarão o horror, desde que vestido com as vestes da prosperidade. E se você ouvir com atenção, ainda pode ouvi-lo. O ranger das engrenagens escondidas, os hinos cantados através de portas trancadas, as vozes dos processados desvanecendo no silêncio. Mas isso é apenas metade da descida, porque a investigação de Oliveira não terminou com sussurros e vislumbres. Ele insistiu mais, e o que descobriu arrastaria ele e qualquer um que ousasse seguir para o abismo da família mais perturbadora do Brasil. A noite em que Oliveira viu a carroça descarregar sua carga humana, ele sabia que nunca poderia retornar à vida comum. Cada clangor de aço na fundição, cada sibilo de ferro fundido carregava um novo peso. Ele era cúmplice mesmo no silêncio. Se não fizesse nada, era parte da máquina. E assim, contra os instintos de sobrevivência, ele escolheu a ação. Reuniu suas anotações, seus esboços das carroças, os nomes de homens desaparecidos que ele traçara através de tabernas e pensões. Levou-os primeiro ao xerife. O xerife Guilherme Henrique era um homem largo de rosto vermelho, que usava o distintivo do condado há mais de uma década. Seu escritório cheirava a tabaco e cerveja velha. Enquanto Oliveira expunha a evidência, seu livro Razão de Desaparecimentos, as cartas forjadas, as entregas à meia-noite, a irritação do xerife crescia. Quando o capataz terminou, Henrique se recostou, cruzou os braços sobre a barriga e falou devagar. Tomás, você tem trabalhado demais. Homens vão embora, homens bebem. Homens desaparecem o tempo todo. Você, de todas as pessoas, deveria saber disso. Oliveira bateu o punho na mesa, sua voz subindo. Eu os vi, xerife. Carroças cheias de pessoas, mulheres, crianças, arrastadas para o porão de Corvo, e vi o que saiu na manhã seguinte. Não eram os mesmos. Você acha que imaginei isso? Os olhos do xerife se estreitaram e seu tom mudou de irritação para advertência. Você está falando de um dos homens mais respeitados deste estado. Corvo alimenta este condado e metade das famílias nele. Acusá-lo é acusar a prosperidade em si. Não ouvirei mais uma palavra. Quando Oliveira insistiu, Henrique ameaçou prendê-lo por embriaguez pública. A mensagem era clara. Desista ou seja enterrado. Mas Oliveira não era homem de ceder tão facilmente. Levou sua evidência em seguida à Gazeta de São Paulo. O editor, Sr. Leite, ouviu com acenos educados, até ergueu as sobrancelhas em alguns detalhes mais grotescos. Mas quando Oliveira terminou, o editor suspirou e se inclinou sobre a mesa. Você não tem prova que alguém aceitará. Corvo anuncia conosco. Suas usinas mantêm esta cidade viva. Se eu imprimir isso, estou acabado. E assim está todo homem que trabalha para mim. Mesmo se o que você diz for verdade, ninguém acreditará. Eles não se permitirão. Aquela última frase atingiu Oliveira como um martelo. Eles não se permitirão. Ele percebeu então que a verdade em si não era mais suficiente. Corvo se tecera tão firmemente no tecido da cidade que expô-lo seria como arrancar o próprio coração de um homem. A sobrevivência de São Paulo era seu escudo. Ainda assim, Oliveira se recusou a desistir. Voltou-se para a igreja, procurando o padre Calixto, um sacerdote conhecido por seus sermões inflamados contra o pecado e a corrupção. Certamente, pensou Oliveira, a igreja não permaneceria em silêncio. No entanto, quando contou sua história, o rosto do padre empalideceu, não com choque, mas com resignação. Meu filho, disse o padre suavemente, o Sr. Corvo é um de nossos maiores benfeitores. Ele restaurou o teto do orfanato, construiu o novo altar com suas próprias doações. Acusá-lo desfaria o bem que ele fez por esta paróquia. Se houver verdades mais escuras, então Deus o julgará no seu tempo. Não cabe a nós derrubar os pilares que sustentam esta cidade. Até a igreja havia sido comprada. A frustração de Oliveira virou desespero. Ele começou a falar para multidões em tabernas, contando a qualquer um que ouvisse o que havia visto. No início, homens se inclinavam perto, olhos arregalados, mas quando ele pronunciava o nome Corvo, o silêncio sempre seguia. Alguns murmuravam que ele estava bêbado. Outros o advertiram para baixar a voz. Um homem agarrou seu braço e sibilou. Se você valoriza sua família, pare. Naquela noite, Oliveira voltou para casa e encontrou a porta da frente entreaberta. Dentro nada foi roubado,
Mas suas anotações, seus esboços, o livro-razão que ele copiara, sumiram. Em seu lugar jazia uma única folha de papel. Nela, em caligrafia precisa, estavam 5 palavras. Seu silêncio é sua segurança. A mensagem era inconfundível. O alcance de Corvo não se confinava à fábrica ou à mansão. Seus olhos e ouvidos estavam em toda parte entre os homens do xerife, nas redações, nas tabernas, até nas casas daqueles que ousavam resistir. E isso era o horror mais profundo que Oliveira começava a entender. O verdadeiro gênio de Corvo não era as usinas de aço, nem mesmo a maquinaria escondida do porão. Seu gênio era em construir um sistema tão interdependente que atacá-lo era atacar a própria estrutura de São Paulo em si. Lei, mídia, religião, economia, todos se alimentavam de sua mão. Cada instituição que deveria contê-lo havia sido reprogramada, processada, assim como os homens e mulheres que sumiam em seus porões. Não era mais apenas sobre os desaparecidos. Era sobre uma cidade que havia sido esvaziada, substituída por obediência, lealdade, silêncio. A mesma transformação que Oliveira suspeitava nos trabalhadores, ele agora via refletida nas próprias instituições destinadas a proteger a verdade. Elas pareciam vivas, funcionais, retas, mas algo essencial se fora. É por isso que Corvo prosperava, não porque ninguém sabia, mas porque todos sabiam o suficiente para entender o preço de falar. O silêncio se tornava a moeda da sobrevivência. O medo se tornava a cola da prosperidade. E Oliveira, um dos poucos ainda dispostos a lutar, estava aprendendo o que significava se opor a um sistema que já havia consumido as almas de seus guardiães. Mas o destino não deixaria o segredo descansar. Em 1920, uma tempestade irrompeu, um evento que forçou o mundo escondido de Corvo à vista, se apenas por um instante. E por esse momento, São Paulo viu não seu benfeitor, mas seu açougueiro. O outono de 1920 foi agitado. Tempestades rolavam pelo interior, chuvas pesadas afogando colheitas e inundando distritos baixos. Em São Paulo, trovões chacoalhavam as chaminés das aciarias e homens labutavam em roupas encharcadas, suas botas afundando na lama revirada pelas carroças que nunca paravam de vir. A cidade prosperava exteriormente, mas o mal-estar se espalhava quietamente como uma doença sem nome. Foi em uma noite de outubro açoitada por tempestade que a primeira rachadura inegável apareceu no Império de Corvo. Uma fornalha nas aciarias mal funcionou. Uma explosão de vapor rasgou a fundição, colapsando andaimes e matando 2 homens instantaneamente. Acidentes eram comuns no aço, mas este atraiu atenção pelo que os sobreviventes viram quando a fumaça se dissipou. Entre os feridos estava um trabalhador que ninguém reconhecia, embora ele estivesse nas aciarias há meses. Seu nome, se alguém soubesse, nunca era falado. Mas o que chamou a atenção dos homens não era seu nome, mas sua carne. Seu rosto havia sido escaldado pela metade e a pele se descascara revelando cicatrizes que não pertenciam a um trabalhador comum. Por baixo, suas feições pareciam erradas, não mutiladas pelo acidente, mas já alteradas como se remodeladas há muito tempo. Seus olhos eram vazios, sua boca frouxa, seus movimentos mecânicos mesmo enquanto se contorcia de dor. Um dos sobreviventes, um imigrante alemão chamado Klaus Richter, jurou que o homem não gritava como um humano. Era como ferro se dobrando, contou a esposa mais tarde, como o som de uma viga se torcendo sob peso. O homem ferido foi carregado embora antes do nascer do sol, não para a enfermaria, mas para uma carroça rumo à mansão Corvo. Sem enterro, sem padre, sem nome nos papéis, apenas silêncio. No entanto, os sussurros se multiplicavam. Trabalhadores que haviam ignorado por muito tempo os murmúrios de Oliveira começaram a recordar detalhes estranhos. Homens que nunca se juntavam a eles em orações antes dos turnos, que nunca bebiam após o horário, que nunca riam ou xingavam como homens de carne e osso. Eles trabalhavam com precisão estranha, seus rostos inexpressivos, suas mãos incansáveis, e quando desapareciam, ninguém os via deixar a cidade. Eles simplesmente cessavam. Oliveira aproveitou o acidente. Aqui estava a prova. Não rumor, não sussurro, mas um corpo visto por dúzias de homens. Um rosto que carregava a marca de algo não natural. Ele pressionou o assunto com mais urgência do que nunca, instando seus colegas trabalhadores a testemunharem, a falarem, mas o medo estrangulava suas vozes. Cada homem que havia visto o trabalhador ferido olhava para os outros e via o mesmo pavor. Se falassem, suas famílias sumiriam em seguida. Então veio a carta, enfiada sob a porta de Oliveira, selada com cera preta. Dentro, uma única página escrita na mesma mão precisa que o advertira antes. Acidentes acontecem, Tomás. Sua esposa caminha sozinha para a igreja. Seu filho brinca perto do rio. Mantenha-os seguros. Fique em silêncio. Não era apenas sua vida em jogo, era sua família. E assim Oliveira vacilou. Ele confidenciou apenas a uma pessoa em quem confiava.
Irmã Margarida Oliveira, a freira que dirigia o orfanato católico. Ela também mantinha seus próprios registros, compilando nomes de crianças prometidas a famílias nas propriedades de Corvo, que nunca eram vistas novamente. Juntos, seus livros-razão contavam uma história que não podia mais ser dispensada como paranoia. No entanto, ambos entendiam o peso do que carregavam. Revelar a verdade era declarar guerra não a um homem, mas a uma estrutura inteira de poder que havia retecida a moralidade em si. Enquanto isso, Corvo prosseguia imperturbado. Ele hospedava festas luxuosas, suas esposas vestidas em seda, seus filhos recitando poesia para hóspedes aplaudindo. Jornais elogiavam sua resiliência, notando quão rapidamente suas aciarias se recuperavam após o acidente na fornalha. Um triunfo de liderança chamou a Gazeta. O mesmo papel que ignorava o trabalhador desaparecido, publicava histórias brilhantes de Corvo doando cobertores para famílias deslocadas pelas inundações. Essa era sua genialidade. Toda rachadura era rebocada com filantropia. Todo o horror afogado sob uma maré de generosidade. O acidente se tornava não um escândalo, mas outra história da benevolência de Corvo. E São Paulo, desesperada para acreditar em seu benfeitor, engolia a mentira inteira. Mas nem todos podiam esquecer. Para Oliveira e irmã Margarida, a memória daquele trabalhador ferido, o rosto sob o rosto, o corpo carregado não para o hospital, mas para a mansão, era uma ferida não curada. Era prova de que o que Corvo construía não era mera corrupção, mas algo mais escuro, algo transformador. Pessoas entravam em seu sistema de uma forma e saíam de outra, sua humanidade processada em obediência. E aqui jaz a revelação. Os porões da mansão Corvo não eram masmorras no sentido medieval. Eram laboratórios de controle, não jaulas, mas cadinhos, não prisões, mas fábricas onde a vontade em si era fundida como minério, remodelada em algo maleável, algo útil. Essa era a razão pela qual as crianças falavam de pessoas ruins tornadas boas. Essa era a razão pelos hinos flutuarem através dos pisos. Essa era a razão pela qual comida desaparecia em bocas invisíveis. Corvo não estava apenas acumulando vítimas. Ele as estava quebrando, dobrando, transformando em instrumentos de seu império. E na explosão da fornalha, um pedaço de seu segredo havia subido, por mais brevemente à luz do dia. Um corpo vislumbrado, um rosto cicatrizado meio desvelado, suficiente para plantar sementes de dúvida nas mentes de homens que haviam adorado seu nome. Sementes uma vez plantadas têm um jeito de crescer, mesmo em solo envenenado, porque uma vez que a dúvida se enraiza, o silêncio não pode contê-la para sempre. E logo algo aconteceria que nenhuma quantia de filantropia, nenhum editorial na Gazeta, nenhum sermão do púlpito poderia apagar. A máquina de Corvo se revelaria de uma forma que nem mesmo ele poderia controlar. Sussurros podem ser silenciados, trabalhadores podem ser ameaçados, criados podem ser demitidos, apagados, incorporados ao silêncio do submundo de São Paulo. Mas no outono de 1920, Bartolomeu Corvo cometeu um erro. Ele foi longe demais, e a pessoa errada desapareceu. Seu nome era Eleonora Ara, filha de um juiz proeminente no Rio de Janeiro. Ela não era pobre, não era invisível. Havia sido educada em Paris, pintada nos jornais como uma das novas mulheres da Era Dourada. Educada, opiniosa, relutante em ser limitada pela convenção. Eleonora viajara para São Paulo para visitar primos distantes. E durante essa estada foi cortejada publicamente por um dos filhos mais velhos de Corvo. As páginas de sociedade cobriam seus passeios, carruagens pelo parque, jantares na casa ribeirinha, um baile na própria mansão Corvo. O casamento era sussurrado em salões do Rio. Uma Ara se casando na dinastia Corvo fundiria poder industrial com influência judicial. E então Eleonora desapareceu. No início, desculpas fluíam facilmente. Ela retornara ao Rio inesperadamente. Havia adoecido e se recuperava em particular. Havia brigado com a família e ido ao exterior. Mas seu pai, o juiz Ara, não era um homem comum para ser afastado. Ele exigia respostas. Cartas enviadas à mansão Corvo ficavam sem resposta. Quando chegou pessoalmente, foi recebido educadamente pelo próprio Corvo, que sorriu e o assegurou que Eleonora estava segura. Tomando tempo para si mesma, como mulheres jovens fortes às vezes devem, mas o juiz não ficou satisfeito. Ele retornou repetidamente, cada vez repelido com gentileza, mas sem prova. Jornais capturaram o vento. A Estrela do Rio publicou peças cautelosas sobre as preocupações do juiz. A Gazeta, ligada à Bolsa de Corvo,
publicava reassuranças de que Eleonora havia escolhido um retiro privado. No entanto, em conversas de salão e sussurros de taberna, a história se espalhava. A filha de um juiz vista pela última vez na mansão Corvo, agora desaparecida. Isso era diferente de operários sumidos ou imigrantes sem defensores. Eleonora tinha um nome, uma família com influência, um rosto que as pessoas reconheciam. Apagá-la requeria mais que cartas forjadas ou silêncio amedrontado. Corvo sempre calculava seus riscos com precisão. Mas no caso de Eleonora, ele julgou mal. Seu desaparecimento forçou rachaduras nas paredes de silêncio que ele construíra tão cuidadosamente. Tomás Oliveira aproveitou o momento. Por semanas ele havia sido dispensado como bêbado, fantasista, capataz amargo. Mas agora, quando falava de desaparecimentos, de carroças chegando à noite, de pessoas entrando na mansão e nunca retornando, os homens ouviam. Se a filha de um juiz pode sumir, dizia ele, então nenhum de nós está seguro. No entanto, mesmo enquanto a suspeita crescia, a maquinaria de proteção entrava em movimento. Clérigos pregavam paciência, instando suas congregações a não se apressarem em julgar um homem que dera tanto. A Gazeta dobrava seus elogios, publicando matérias brilhantes sobre o trabalho de caridade de Corvo, sua harmonia de vida familiar, sua visão para o futuro de São Paulo. E o xerife. Ele dispensava publicamente as preocupações do juiz Hara, chamando-as de um mal-entendido infeliz que se resolveria no devido tempo. Ainda assim, o mal-estar persistia. As esposas de Corvo apareciam em funções sociais, sorrindo mais tensamente que antes, seus olhos dardejando como se esperando acusação. Seus filhos, treinados demais para quebrar, se portavam com precisão rígida como soldados em formação. Mas os criados, aqueles que carregavam comida para alas proibidas, aqueles que ouviam os gritos abafados através das tábuas, começavam a sussurrar mais ousadamente. Uma garota da cozinha jurava ter visto a própria Eleonora, pálida e trêmula, sendo levada por um corredor trancado sob a mansão. Outro criado falava de um grito na noite cortado abruptamente demais. Esses sussurros chegavam a Oliveira, e ele os anotava, adicionando ao seu livro razão. Com irmã Margarida, ele começou a rascunhar uma carta não para autoridades locais, não para a Gazeta, mas para jornais nacionais no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Se São Paulo não ouviria a verdade, talvez o mundo exterior ouvisse, mas Corvo antecipava cada movimento. A carta nunca chegou, interceptada talvez, ou traída por alguém aterrorizado demais para se opor ao olhar do magnata. Dias depois, Oliveira encontrou outra nota enfiada sob sua porta, escrita na mesma mão de antes. Você está começando a soar como o juiz Hara. Ele tem influência, você não. Escolha com cuidado, Tomás. E quanto ao juiz, em semanas ele caiu em silêncio. Alguns diziam que fora persuadido pela generosidade de Corvo, um acordo privado que lhe permitia salvar a face. Outros sussurravam que fora ameaçado. Qualquer que fosse a verdade, suas visitas cessaram, e a história de Eleonora Hara desvaneceu das manchetes tão rapidamente quanto surgira. Mas o povo de São Paulo não esqueceu. Eles haviam visto quão rapidamente até a voz de um juiz podia ser engolida. Haviam visto como jornais e igrejas viravam as costas, e nesse silêncio os sussurros ficavam mais escuros. Se Corvo podia apagar uma ara, quem mais poderia sumir sem rastro? Esse foi o ponto de virada, o momento em que o povo de São Paulo começou a viver em duas cidades ao mesmo tempo. A cidade reluzente de prosperidade que Corvo construíra à luz do dia, e a cidade sombria sob ela, onde carroças rangiam à noite, onde porões devoravam os vivos, onde os processados retornavam para labutar com olhos vazios. Ambas as cidades ocupavam as mesmas ruas, as mesmas casas, mas apenas uma era impressa nos papéis. E assim a lenda de Bartolomeu Corvo se aprofundava. Para seus admiradores, ele ainda era o magnata do aço, o benfeitor, o patriarca de 30 esposas e 88 filhos. Mas para aqueles que ousavam sussurrar a verdade, ele era algo inteiramente diferente. Não um homem, mas um sistema. Não um pai, mas um padre da indústria, presidindo um ritual que transformava carne em combustível, fé em silêncio e prosperidade em correntes. O desaparecimento de Eleonora rachou a máscara, se apenas por um momento. E embora Corvo sufocasse o fogo, as brasas fumegavam. Porque uma vez que uma máscara racha, não importa quão espertamente reparada, as pessoas não podem deixar de se perguntar o que jaz por baixo. E o que jazia sob a máscara de Corvo não era mero escândalo, era algo muito mais aterrorizante. Pelo inverno de 1920, Tomás Oliveira não podia mais andar pelo piso das aciarias sem sentir o peso de olhos invisíveis. Os processados estavam em toda parte, espalhados entre os trabalhadores comuns, indistinguíveis à primeira vista, mas inconfundíveis para quem sabia o que procurar.
Eram os homens que nunca falavam a menos que falados. Os homens que nunca se juntavam aos outros em risos quando o capataz contava uma piada, nunca xingavam quando uma viga caía pesada demais, nunca cantavam as canções de trabalho portuguesas que flutuavam pelos salões das fornalhas. Eles se moviam com precisão mecânica, cada gesto perfeito, cada golpe de martelo idêntico ao anterior. Oliveira começou a testá-los discretamente. Chamava um nome ao acaso, nomes que memorizara de seu livro Razão dos Desaparecidos. Pedro, Wilhelm, José. Homens comuns viravam, surpresos ou irritados, mas os processados não. Eles continuavam trabalhando como se nomes não mais se aplicassem a eles. Uma noite ele deixou cair sua luva perto de um deles e se abaixou para pegá-la. Os olhos do homem encontraram os seus por um instante. Eram pálidos, lavados como aço que esfriara rápido demais, roubados de fogo. E nesse instante Oliveira sentiu algo mais frio que medo, ausência. Não havia reconhecimento, nem faísca, nem memória de si. Não era loucura. A loucura pelo menos tem fogo. Isso era vazio. Quanto mais os estudava, mais convencido ficava de que o processamento não era simplesmente coerção ou doutrinação, era transformação. Esses homens haviam sido esvaziados, despojados do que os tornava humanos até que apenas obediência restasse. Eles não eram escravos no sentido antigo, acorrentados pela força. Eram algo pior, escravos na mente, incapazes de rebelião, incapazes até de lembrar que outrora foram livres. À noite ele os seguia. Observava enquanto grupos de trabalhadores deixavam as aciarias não para pensões ou tabernas, mas para carroças que os levavam de volta à mansão Corvo. Eles viajavam silenciosamente, nunca falando, nunca resistindo, e na manhã retornavam novamente, revigorados, incansáveis, prontos para labutar. Ele começou a suspeitar que a mansão não era apenas onde eram feitos, era onde eram mantidos. Qualquer processo que os esvaziara precisava ser sustentado, renovado, reforçado. As implicações o gelavam. Se Corvo dominara uma forma de apagar identidade, de transformar homens livres em instrumentos perfeitos, então seu império não se limitava a São Paulo, podia se espalhar. Fábricas pelo interior podiam ser preenchidas com processados. Exércitos podiam ser erguidos não de soldados, mas de vasos vazios. Populações inteiras podiam ser remodeladas. O que começara em um porão sob uma mansão poderia um dia comandar uma nação. Ele confidenciou seus medos à irmã Margarida. Ela ouviu em silêncio, seus nós dos dedos brancos enquanto apertava a borda da mesa. Quando terminou, ela sussurrou: "É pior que pecado. É profanação. Um homem é feito à imagem de Deus. Despojar isso é desfazer a criação em si." Oliveira assentiu sombriamente. "Isso é o que mais me assusta. Esses homens não estão mortos. Estão vivos, mas suas almas se foram." Juntos começaram a planejar. Se as instituições da cidade estavam comprometidas demais para ajudar, talvez investigadores de fora, jornalistas do Rio de Janeiro ou de Porto Alegre, pudessem ser convencidos. Mas toda tentativa que faziam de enviar palavra além de São Paulo era interceptada. Cartas sumiam. Mensageiros não retornavam. Mais de uma vez Oliveira notava homens desconhecidos vigiando sua casa do outro lado da rua. Seus rostos inexpressivos, sua postura imóvel demais. Então, uma noite, ele viu um dos processados fora das aciarias após o horário. O homem ficava na neve olhando para o nada, sua respiração formando nuvens no ar. Oliveira se aproximou cautelosamente, chamando: "Você está perdido, rapaz?" O homem virou a cabeça devagar, e por um instante fugaz algo mudou em seus olhos. Uma faísca, um tremor de memória. Ele abriu a boca como se para falar, mas nenhum som saiu. Apenas um ruído gutural como ferro raspando em pedra. Então, tão rápido quanto aparecera, a faísca sumiu. O homem se virou de volta para a escuridão, caminhando com aquele mesmo andar mecânico, deixando Oliveira abalado até o âmago. Aquela faísca o assombrava. Se até um dos processados podia lembrar, mesmo brevemente, então talvez nem tudo estivesse perdido. Talvez a máquina fosse imperfeita. Talvez a alma, embora enterrada, ainda persistisse, esperando por uma forma de se libertar. Mas para provar isso, Oliveira precisaria ir mais fundo do que qualquer homem ousara. Ele resolveu entrar na mansão Corvo em si. A decisão era loucura e ele sabia. A mansão era guardada não por homens uniformizados, mas pela lealdade em si. Criados aterrorizados em silêncio. Esposas treinadas em cumplicidade. Crianças criadas para proteger os segredos de seu pai. No entanto, Oliveira chegara a um ponto onde a sobrevivência nada significava se a verdade permanecesse escondida. Ele infiltraria a mansão,
encontraria o porão e veria com seus próprios olhos o que processamento realmente significava. Nas semanas que se seguiram, ele se preparou, mapeou os terrenos de longe, notando os movimentos de guardas e carroças. Reuniu o pouco dinheiro que poupara, subornando um antigo criado por um esboço rudimentar da entrada do porão. Não contou a ninguém, nem mesmo à irmã Margarida, temendo que o medo dela traísse seus planos. E quando a noite chegou, carregou nada além de uma lanterna, um frasco de uísque e a certeza férrea de que, se falhasse, pelo menos saberia antes do fim. Enquanto cruzava os campos cobertos de neve e rastejava em direção à silhueta imponente da mansão Corvo, Oliveira entendia que não estava apenas caminhando para uma mansão. Estava caminhando para o coração do segredo mais escuro do Brasil. E se retornasse a verdade que carregava, ou o condenaria ou salvaria a nação. O porão aguardava, as engrenagens da máquina giravam, e o livro Razão, cheio de nomes marcados como processados, demandava testemunha. A noite em que Oliveira se esgueirou para dentro da mansão Corvo, o céu estava claro, as estrelas afiadas como pregos contra veludo negro. Ele se movia como uma sombra pela neve, guiado apenas pelo esboço rudimentar dado por um criado demitido. A entrada do porão estava escondida na traseira da mansão, uma pesada porta de carvalho afundada na terra como a boca de um túmulo. 2 guardas se demoravam por perto, suas silhuetas marcadas pelo brilho fraco de lanternas. Eles não riam nem falavam, apenas ficavam imóveis como estátuas esperando por comando. Oliveira esperou até uma carroça chegar, suas rodas rangendo sobre o chão congelado. Enquanto os guardas se moviam para descarregar sua carga encoberta, ele se esgueirou pela escuridão e se pressionou contra a parede de pedra. Quando a porta se abriu, ele agarrou a chance correndo para dentro atrás da carroça, enquanto os guardas erguiam figuras flácidas para o porão. Sua respiração prendeu na garganta enquanto a porta se fechava com um clangor, selando-o dentro. O ar o atingiu primeiro, espesso, metálico, um fedor de óleo, suor e algo mais fétido. O odor azedo do medo humano. O piscar da luz da lanterna revelava um corredor estreito forrado de portas de aço. De trás delas vinham sons, gemidos, murmúrios, às vezes o eco fraco de canção. Hinos sim, mas quebrados, fraturados, cantados através de soluços e dentes cerrados. Os pelos nos braços de Oliveira se arrepiaram. Ele havia ouvido aqueles hinos sussurrados por crianças, cantados em fragmentos através de tábuas. Agora eles o cercavam, subindo das profundezas como orações de um poço. Ele seguiu os guardas à distância, cuidadoso para se manter nas sombras. Eles arrastavam os cativos para uma câmara no fim do corredor, e quando saíram, Oliveira se aproximou mais. Através da porta entreaberta, ele viu o que nenhum homem fora destinado a ver. O quarto era uma forja de almas. Estranhas engenhocas forravam as paredes, armações de ferro, correias pesadas, fios que sibilavam e faiscavam. Uma fornalha brilhava no centro, seu calor enchendo a câmara com intensidade sufocante. Ao redor dela, figuras em casacos escuros, seus rostos escondidos por máscaras de couro e aço. Elas se moviam com precisão clínica, registrando notas, ajustando alavancas, preparando instrumentos. E no chão, os cativos. Homens, mulheres, crianças, alguns inconscientes, outros chorando, todos amarrados. Os olhos de Oliveira se fixaram em uma máquina em particular, uma cadeira de ferro equipada com grampos para braços e pernas, seu encosto de cabeça coroado com fios que pulsavam fracamente. Ele observou enquanto um cativo era amarrado, sua boca amordaçada, seus olhos arregalados de terror. Uma das figuras mascaradas puxou uma alavanca. O homem convulsionou, seu corpo se contorcendo contra as amarras. Os fios brilharam mais forte, enchendo o quarto com um zumbido baixo que vibrava no peito de Oliveira. A convulsão desacelerou. Os olhos do homem, outrora selvagens com medo, embotaram, vidraram, esvaziaram. Quando a mordaça foi removida, ele não gritou. Não falou, simplesmente sentou, respirando superficialmente, sua expressão vazia. Os homens mascarados o liberaram. Ele se ergueu sem comando, seu movimento rígido, mecânico. Entregaram-lhe um casaco de trabalhador e uma marmita, e sem hesitação ele saiu da câmara em direção a outro corredor, um que Oliveira sabia que levava de volta à fundição. Não era tortura, não era punição, era transformação. Os cativos não eram mortos, eram quebrados, remodelados, processados em obediência. Suas vontades despojadas, suas identidades apagadas até que apenas função restasse. Oliveira apertou o frasco ao seu lado, suas mãos tremendo. Ele queria avançar, rasgar as correias do próximo cativo, arrastá-los para a noite, mas não podia. A câmara estava cheia de guardas, atendentes mascarados, máquinas zumbindo com energia. Revelar-se agora era suicídio. Então ele ficou escondido nas sombras, forçando-se a assistir enquanto um após o outro, os cativos eram alimentados nas máquinas e emergiam ocos, dóceis,
silenciosos. E então ele a viu, Eleonora Hara. Seu vestido estava rasgado, seu cabelo desgrenhado, mas seu rosto era inconfundível. A filha do juiz, a mulher desaparecida cujo sumiço rachara a máscara de corvo, agora jazia amarrada à cadeira de ferro. Seus lábios se moviam em oração silenciosa, enquanto os fios desciam em direção às suas têmporas. O coração de Oliveira trovejou. Se ela fosse processada, toda a esperança de expor Corvo poderia sumir. A prova de seus crimes seria reduzida a outro vaso vazio, outro trabalhador silencioso. Ele precisava agir. Apertou a lanterna, pronto para esmagá-la contra a parede para incendiar a câmara se significasse salvá-la. Mas antes que pudesse se mover, uma mão agarrou seu ombro por trás. Aço frio pressionado contra sua garganta. Uma faca manejada por um dos guardas de Corvo. A voz do homem era baixa, plana, quase desprovida de inflexão. Você não deveria estar aqui. Oliveira congelou, sua mente correndo. Ele fora descoberto. A fornalha rugia, as máquinas zumbiam, e o destino de Eleonora Hara pendia na balança. Naquele momento ele percebeu a verdade. Ele não estava apenas testemunhando a história. Havia entrado na máquina em si. E agora a questão não era mais se ele podia expor o segredo de Corvo, mas se podia escapar dele vivo. A faca na garganta de Oliveira pressionava mais forte, o suficiente para lembrá-lo de que sua vida pendia da firmeza da mão de outro homem. O guarda sussurrou novamente, sua voz tão sem vida quanto os trabalhadores processados que Oliveira estudara. Você não deveria estar aqui. Então, com precisão mecânica, ele puxou Oliveira para trás nas sombras do corredor. A lanterna rolou de sua mão, sua luz rodando pela pedra antes de ser apagada sob uma bota. A escuridão engoliu tudo exceto o zumbido surdo das máquinas. Ele foi arrastado por uma passagem que descia mais fundo na terra, suas botas raspando pedra, sua respiração irregular. O fedor crescia mais espesso, metálico e fétido, como se as paredes em si tivessem sido encharcadas em séculos de sangue e fumaça. Pararam antes de um conjunto maciço de portas de ferro, trancadas como um portão de fortaleza. O guarda bateu 3 vezes, o som ecoando pela pedra como marteladas. Os ferrolhos se retraíram, as portas rangeram ao se abrir, e lá, na câmara iluminada pela fornalha além, estava Bartolomeu Corvo. Ele era maior do que Oliveira se lembrava das aparições públicas, ou talvez fosse o cenário que o magnificava. Seu cabelo prateado brilhava na luz do fogo, seus olhos azuis glaciais, sua presença irradiando autoridade tão pesada que parecia dobrar o ar. Ele vestia não o luxo do salão de baile, mas um casaco escuro sujo de fuligem, como se pertenecesse mais à forja do que à sociedade. Ao seu redor, atendentes mascarados trabalhavam silenciosamente em suas estações, seus movimentos eficientes, reverentes. Corvo observou Oliveira com uma calma mais aterrorizante que raiva. Tomás Oliveira, disse ele, sua voz suave, aristocrática, mas afiada com aço. Capataz de minha fundição, servo leal por 8 anos. E ainda assim aqui está você, invadindo onde nenhum homem fora de minha família jamais esteve. Por quê? Oliveira engoliu em seco o gosto do medo amargo na língua. Porque viu o que você faz. As carroças, os desaparecimentos, as máquinas. Você não está construindo aço aqui. Corvo ergueu uma mão, silenciando-o. Cuidado com suas palavras. Você fala como se tivesse descoberto algo escondido. Mas o que você viu, Tomás, é progresso. Enquanto se aproximava, seu olhar inabalável. Você sabe o que aprendi quando jovem? Que os homens são fracos. Eles bebem, esbanjam, se rebelam, desperdiçam suas vidas em ociosidade e pecado. Mas uma nação não pode ser forjada de tal fragilidade. O aço requer calor, pressão e controle. Por que os homens deveriam ser diferentes? Por que não pegar a matéria-prima da humanidade e refiná-la em algo mais forte, mais puro, mais obediente? Ele gesticulou para as máquinas, para as figuras silenciosas sendo levadas embora. Estes não são vítimas. São fundações. São parte de algo maior que eles mesmos. São o futuro. As mãos de Oliveira se fecharam em punhos. Você os despoja de suas almas. Você os esvazia. Eles não são mais homens. São escravos. Corvo sorriu fracamente, como se entretendo uma criança. Escravos resistem. Escravos se revoltam. Estes homens não fazem nenhum nem outro. Eles estão livres da fraqueza, livres do sofrimento. Foram dados propósito. Diga-me, Tomás, isso não é mais misericordioso que o caos de suas vidas anteriores? As palavras gelaram Oliveira não porque fossem persuasivas, mas porque eram faladas com convicção absoluta. Corvo não se via como um monstro. Via-se como um salvador, e pior, acreditava nisso. Corvo se aproximou ainda mais.
sua sombra engolfando Oliveira. Você acha que pode me expor? Para quem? O xerife? Ele janta à minha mesa. Os papéis eles imprimem às minhas custas. A igreja. Eles se ajoelham em bancos que construí. Todo pilar desta cidade repousa em minha fundação. Se eu cair, todos caem. Você acha que eles permitirão isso? Não, Tomás. Eles o enterrarão antes de me enterrarem. A voz de Oliveira quebrou em raiva. Você não pode se esconder para sempre. As pessoas estão começando a ver. O acidente nas aciarias. Eleonora Hara, você cometeu um erro. Pela primeira vez o sorriso de Corvo vacilou, embora só ligeiramente. Ah, Eleonora. Sim, ela era espirituosa. Uma pena, realmente. Mas até minério espirituoso deve ser fundido para se tornar aço. Com o tempo, seu pai aceitará o que lhe foi dado. Todo mundo aceita eventualmente. A crueldade casual em seu tom acendeu um fogo no peito de Oliveira. Ele avançou, mas a lâmina do guarda cortou contra sua garganta, parando-o no meio do passo. Corvo riu suavemente. Você tem espírito, Tomás. É por isso que sobreviveu tanto tempo, mas espírito sozinho não pode moldar o futuro. Você deve decidir. Será minério a ser processado ou aço a ser forjado? Ele ergueu a mão, e os atendentes se moveram em direção a Oliveira, correias e fios reluzindo na luz da fornalha. A cadeira de ferro pairava atrás deles, esperando faminta. Naquele momento, Oliveira percebeu que a escolha não era mais sua sobrevivência. Era se sua mente, sua própria alma, permaneceria sua. Se submetesse, se o amarrassem, ele se juntaria às fileiras dos processados, vivo no corpo, morto no espírito, uma engrenagem na máquina de Corvo. Ele tinha uma chance restante, uma aposta desesperada na barriga da besta. E enquanto os atendentes se aproximavam, Oliveira sussurrou uma oração, não por sua segurança, mas pela força de carregar a verdade além daquelas paredes, mesmo que custasse tudo. Os atendentes agarraram os braços de Oliveira, seu aperto não naturalmente forte. Eles se moviam com a mesma precisão mecânica que ele vira nos trabalhadores processados, seus movimentos desprovidos de hesitação, seus olhos embotados atrás das máscaras de aço que usavam. Ele lutou, mas era como lutar contra engrenagens em uma grande máquina, inflexíveis e inevitáveis. A cadeira de ferro se aproximava, suas correias desabotoadas, seus fios zumbindo fracamente como se vivos. Eles o forçaram para baixo, o metal frio mordendo através de seu casaco. O calor da fornalha pressionava contra sua pele, suor brotando em sua testa. Acima dele, a coroa de fios descia, suas bobinas de cobre brilhando como o halo de um santo falso. Os atendentes amarraram seus pulsos, seus tornozelos, seu peito. Cada correia se apertava com um estalo, selando-o no lugar. Corvo ficava sobre ele, calmo, seu cabelo prateado reluzindo na luz do fogo. Você tem espírito, Tomás, disse ele, sua voz firme como ferro. Mas espírito é uma falha. Ele cega os homens para seu verdadeiro propósito. Você entenderá quando acordar renascido. O zumbido da máquina crescia mais alto, enchendo os ouvidos de Oliveira como o rugido da fundição. Faíscas dançavam pelos fios, e o fedor metálico de ozônio enchia seus pulmões. Pânico surgia através dele. Ele havia assistido outros suportarem essa transformação, vira a faísca sumir de seus olhos. Sabia o que o aguardava, o lento apagamento de seu eu, suas memórias raspadas limpas, sua vontade dobrada até que ele se tornasse outro trabalhador silencioso no império de Corvo. Mas então, de algum lugar profundo na câmara, um som perfurou o zumbido. Uma voz fraca, trêmula, mas humana. Eleonora Hara. Ela estava amarrada a outra cadeira, seu rosto pálido, seus olhos arregalados de terror. Ela sussurrou uma oração, suas palavras quebrando. Por favor, Deus, por favor. Algo dentro de Oliveira se acendeu. O medo que o paralisara se torcia em raiva, em desafio. Se ele fosse apagado, não seria quietamente. Ele se esforçou contra as correias, seus músculos queimando, o couro mordendo sua carne. Os atendentes ajustavam os fios, indiferentes à sua luta. A máquina estava quase pronta. Em desespero, ele fez a única coisa que podia. Inclinou o frasco em seu bolso de casaco com os dedos amarrados, derramando seu conteúdo pela cadeira. O uísque encharcava o ferro, as correias, o piso abaixo dele. Com uma torção final de pulso, ele acertou a lanterna ainda agarrada por um dos atendentes. O vidro se estilhaçou, chama saltou, o uísque inflamou em um instante, fogo correndo pelo piso, subindo a cadeira para os fios acima. O zumbido da máquina virou um guincho, faíscas explodindo enquanto as bobinas de cobre flamejavam branco quente. Atendentes cambaleavam, suas túnicas pegando fogo, seus movimentos subitamente menos precisos, mais frenéticos. A câmara irrompeu em caos. Oliveira sentiu o fogo lamber seus braços, mas as correias queimaram, estalando uma por uma. Ele se libertou, rolando para o piso enquanto a máquina convulsionava, cuspindo fumaça. Agarrou Eleonora rasgando o couro que a amarrava. Seus pulsos se libertaram,
seu corpo colapsando em seus braços. Juntos eles cambalearam para o corredor sufocado de fumaça. Atrás deles, a voz de Corvo rugia mais profunda e furiosa do que Oliveira jamais ouvira. Idiota, você acha que fogo parará o progresso? Acha que caos pode desfazer a ordem? Você é nada além de minério a ser fundido, Tomás. Nada. Mas Oliveira não olhou para trás. Arrastou Eleonora pelo corredor, seus pulmões queimando com fumaça, os gritos dos atendentes ecoando enquanto o fogo se espalhava. Portas se abriam ao longo da passagem, e delas cambaleavam outros cativos meio processados, seus olhos atordoados, seus movimentos erráticos. Alguns colapsavam, outros tropeçavam em direção às chamas como se atraídos por elas, como se o fogo em si prometesse liberação. E então Oliveira viu algo que congelou seu sangue ainda mais que a máquina em si. Além da câmara em chamas jazia outra porta, uma que os atendentes haviam protegido cuidadosamente, seus ferrolhos mais grossos que os demais. No caos ela se abrira. Dentro não era um quarto, mas uma caverna, um vasto poço escavado na terra sob a mansão. E nesse poço havia dúzias, talvez centenas de figuras, não amarradas a máquinas, não ainda processadas, mas esperando, acorrentadas em fileiras, seus olhos arregalados de terror, suas vozes subindo em um coro de por favor. Homens, mulheres, crianças, os desaparecidos de São Paulo, os 400 nomes no livro Razão. Eles não estavam mortos. Estavam ali armazenados como gado, aguardando sua vez. Eleonora ofegou, cobrindo a boca. Oliveira cambaleou adiante, seu coração martelando. Essa era a verdade que ele buscara, exposta à luz do fogo. À escala do Império de Corvo, o livro Razão não exagerava, se algo apenas arranhava a superfície. Os cativos gritavam para ele, estendendo as mãos através das grades. Ajude-nos. Por favor, não nos deixe aqui. Mas Oliveira não tinha chave, nem força, nem tempo. Fumaça rolava pelo corredor, o fogo se espalhando mais rápido, consumindo oxigênio. Guardas já se reuniam à distância, sombras se movendo através das chamas. Ele sabia que se ficasse, ele e Eleonora se juntariam aos cativos em seu destino. Lágrimas queimavam seus olhos enquanto se virava, arrastando Eleonora com ele em direção à escadaria que levava para cima, em direção à fraca promessa de ar. Os gritos dos cativos ecoavam atrás dele, um som que nunca deixaria sua alma. Quando irromperam na noite congelante, a mansão às suas costas cuspia fumaça de suas chaminés, mas as chamas permaneciam escondidas abaixo, contidas pela pedra. Para o mundo acima, o Império de Corvo ainda estava imaculado. Oliveira colapsou na neve, Eleonora ao lado, ambos ofegantes, ambos vivos. Mas ele sabia que sobrevivência sozinha não era vitória. Ele havia visto a verdade, mas verdade sem prova seria dispensada. O xerife riria, os papéis a enterrariam, Corvo a sufocaria em ouro. Ainda assim, um fato queimava no peito de Oliveira, mais brilhante que qualquer fogo. Ele escapara, ir ao poço. Tocara o livro Razão feito carne, e se não pudesse salvar os cativos, pelo menos podia carregar suas vozes. Mas enquanto olhava de volta para a mansão, brilhando fracamente à luz das estrelas, sabia que isso era apenas o começo. A máquina de Corvo fora danificada, mas não destruída. O fogo era uma ferida, não um golpe mortal, e Bartolomeu Corvo não perdoaria. A guerra entre verdade e silêncio havia começado. O ar noturno picava seus pulmões enquanto Oliveira e Eleonora cambaleavam pelos campos, fumaça ainda grudada em suas roupas. A mansão pairava atrás deles, sua silhueta inquebrada, suas torres orgulhosas como sempre. De longe ninguém adivinharia os horrores que se desenrolaram sob suas fundações. Para São Paulo, a mansão Corvo permanecia um farol de prosperidade, mas para Oliveira era um túmulo, um cadinho de almas. Eles alcançaram a linha das árvores e colapsaram sob os galhos nus. As mãos de Eleonora tremiam violentamente enquanto apertava seu vestido rasgado mais apertado ao redor. Oliveira pressionou uma mão trêmula em seu ombro. "Você está viva", sussurrou, embora as palavras soassem mais como uma oração que um conforto. Ela assentiu fracamente, seus olhos largos, assombrados. Por horas permaneceram escondidos, esperando o amanhecer. Sabiam que não podiam se demorar perto da mansão. Os homens de Corvo estariam procurando, os processados em si. Vasos vazios em carne podiam pentear o campo incansavelmente, seus olhos sem piscar, suas vontades inquebradas. A fuga requeria velocidade e astúcia. Ao amanhecer alcançaram os arredores de São Paulo. O instinto de Oliveira era ir direto ao xerife para exigir ação, arrastar Eleonora diante dele como prova viva. Mas enquanto se aproximavam da cidade, sua esperança vacilou. Cartazes já pendiam em janelas de tabernas e pregados em postes de luz. Desaparecido, Tomás Oliveira. Procurado por incêndio criminoso na mansão Corvo. O selo do xerife carimbado embaixo. Eleonora apertou seu braço.
Eles já viraram isso. Estão culpando você. A mandíbula de Oliveira se apertou. Ele deveria ter esperado. O alcance de Corvo era vasto demais. O fogo no porão não fora um escândalo. Fora rebatizado antes que as brasas esfriassem. Ele não era mais um denunciante. Era um fugitivo. Eles viraram seus passos para o sul, em direção à irmã Margarida e ao orfanato. Ela sozinha acreditara nele. Mantivera seu próprio livro-razão. Conectara seus próprios fios. Se alguém pudesse ajudá-los, era ela. Chegaram após o anoitecer, esgueirando-se pelas portas da capela. A freira ofegou ao vê-los esfarrapados, chamuscados, trêmulos, mas não perdeu tempo. Levou-os para a reitoria, trancou as portas e ouviu enquanto Oliveira despejava o pesadelo que vira. As máquinas, o poço, as centenas esperando em correntes. Eleonora, sua voz mal mais que um sussurro, confirmou tudo. O rosto da irmã Margarida empalideceu, mas seus olhos queimavam com determinação. Então é verdade, disse ela. Os rumores, os sussurros, tudo. E agora temos testemunha. A filha de um juiz não pode ser silenciada tão facilmente. Mas mesmo enquanto falava, Oliveira via a dúvida piscar no rosto de Eleonora. Meu pai, disse ela suavemente. Ele não acreditará em mim. Ele já foi tocado por Corvo. Vi isso em seus olhos antes de desaparecer. Ele tem medo. O peso daquela verdade pressionava todos. A influência se estendia além de São Paulo. Se juízes e xerifes se curvavam sob o ouro de Corvo, quem em São Paulo ou além se oporia a ele? Ainda assim, Oliveira se recusava a se render. Não precisamos de todos, disse ele. Precisamos de um homem, um papel, alguém fora de seu alcance. Ele pensou no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, cidades onde a mão de Corvo era menos absoluta, onde industriais rivais poderiam até se deleitar em vê-lo cair. Se pudermos alcançar o Rio, podemos contar. Com o testemunho de Eleonora, com o livro-razão da irmã Margarida, eles terão que ouvir. A freira assentiu, mas sua voz era sombria. Então vocês devem partir esta noite. Já seus homens estarão olhando em toda a estação, toda a estrada. Vocês não podem confiar na lei, não podem confiar na igreja. Devem sumir como se nunca tivessem vivido aqui. E assim prepararam-se. Oliveira trocou suas roupas de capataz por vestes emprestadas do orfanato, simples e esfarrapadas. Eleonora amarrou o cabelo, disfarçada em um chale de criada. A irmã Margarida pressionou seu livro-razão nas mãos de Oliveira, o livro pesado com nomes e datas. Isso, disse ela, é sua única sepultura. Não deixe que se perca. Eles se esgueiraram do orfanato para o escuro congelante. O plano era seguir os canais Tietê-Pinheiro Sul até alcançarem uma junção onde pudessem subornar um barqueiro. Dali, talvez o Rio de Janeiro, talvez a verdade. Mas as estradas não eram só deles. 2 vezes passaram por homens parados imóveis demais nas sombras. Rostos pálidos, olhos vazios, os processados. Oliveira puxou Eleonora para perto, mantendo-se nas valas, movendo-se como animais caçados. Em uma travessia, avistaram uma patrulha dos deputados do xerife, suas lanternas balançando enquanto chamavam seu nome. Já, a história estava montada. Oliveira o incendiário, Oliveira o louco, Oliveira o sequestrador da filha do juiz Ara. Toda palavra de sua boca agora seria marcada como delírio. Fugiram novamente, esgueirando-se por becos, perseguidos por luz de lanterna e cães latindo na noite. Ao amanhecer, encontraram-se caminhando pela margem congelada do canal, milhas da cidade, famintos e exaustos. Eleonora vacilou, colapsando contra uma árvore. Não podemos correr para sempre, sussurrou ela. Ele está em toda parte. Oliveira se ajoelhou ao lado dela, segurando seu rosto. Ouça-me, não estamos correndo para sempre. Estamos correndo até que um homem nos ouça. Um homem fora dessa teia. É tudo o que precisa, apenas um. Mas enquanto dizia, dúvida roía nele. E se a influência de Corvo já alcançasse o rio? E se o mesmo silêncio os sufocasse lá? Aquela noite, enquanto acampavam sob uma ponte colapsada, Oliveira abriu o livro-razão da irmã Margarida novamente. A luz do fogo traçou os nomes com dedos calejados, centenas de almas, cada uma reduzida a tinta e papel. Eles estão conosco, murmurou ele. Cada um deles. Se morrermos, morremos carregando sua verdade. Eleonora o observava, seus olhos brilhando. Então não podemos morrer até que seja falada. Antes do amanhecer, o som de cascos quebrou o silêncio. Não deputados desta vez, algo pior. Uma procissão de carroças rolava pela estrada acima, cheia não de bens, mas de pessoas. Fileiras delas amarradas e silenciosas, seus olhos largos de terror. Famílias, crianças agarrando as saias das mães, homens olhando vazios para o frio.
Oliveira e Eleonora se agacharam nas sombras enquanto as carroças passavam. Na traseira, ele reconheceu rostos, 2 trabalhadores da fundição que sumiram semanas antes. Eles não haviam fugido. Estavam sendo transportados, processados como minério na fornalha infinita de Corvo. Eleonora apertou sua mão, sussurrando, "Nunca para." E naquele momento, Oliveira entendeu a verdade por completo. Corvo não estava apenas consumindo São Paulo. Estava expandindo seu sistema para fora, alimentando-o com corpos frescos de cidades pelo interior, talvez mais longe. Os nomes do livro Razão não se confinavam a uma cidade. Isso era uma rede se espalhando silenciosamente ao longo de canais, trilhos e estradas, escondida sob a história do progresso industrial. As carroças trovejavam para a distância, suas rodas rangendo sobre pedra como o eco de maquinaria subterrânea. Oliveira olhava para elas, seu rosto pálido. "Se o rio não nos ouvir", disse ele sua voz, "então ninguém ouvirá e logo não será apenas São Paulo, será em toda parte." O fogo chiou para fora. A noite pressionava, e Oliveira sabia que sua fuga não era mais sobre sobrevivência. Era sobre carregar uma revelação perigosa demais para enterrar, escura demais para silenciar. Uma verdade que, se ignorada, consumiria a nação inteira. Eles alcançaram o Rio de Janeiro ao amanhecer do 5º dia, meio mortos de fome e exaustão. Suas roupas pendiam em farrapos, seus corpos machucados de noites passadas se escondendo em valas e celeiros. No entanto, o horizonte da cidade, negro com fumaça de suas próprias fundições, parecia a salvação. Aqui certamente o alcance de Corvo vacilaria. Aqui, entre magnatas rivais e editores ambiciosos, a verdade podia ser falada. Mas mesmo enquanto Oliveira e Eleonora cambaleavam pelas ruas agitadas, sua esperança era sombreada por pavor. Em toda parte viam aço, aço nos trilhos, aço nas pontes, aço nos ossos da cidade, e de cujas fornalhas, cujo império havia derramado tanto daquele aço no interior, o nome de Corvo não precisava ser falado. Ecoava em cada viga, cada rebite, cada sombra lançada pelo progresso em si. Ainda assim prosseguiram. Encontraram o caminho para os escritórios do Jornal do Rio. O editor, um homem de olhos afiados com dedos manchados de tinta, ouviu enquanto Oliveira colocava o livro Razão diante dele. Nomes, datas, desaparecimentos. Eleonora falou também, sua voz firme apesar das mãos trêmulas. Contou-lhe das máquinas, do poço, da noite em que quase perdeu sua alma. O editor se recostou esfregando as têmporas. "Isso é extraordinário", disse ele devagar. "Se verdadeiro, é o maior escândalo da era. Mas entenda, Sr. Oliveira, se eu imprimir isso, declaro guerra não apenas a Bartolomeu Corvo, mas a todo homem que lucra com seu aço. Governadores, juízes, banqueiros, você acha que eles me deixarão?" A voz de Eleonora cortou o quarto como uma lâmina. "Você acha que pode viver consigo mesmo se não o fizer?" Os olhos do editor piscaram, divididos entre consciência e sobrevivência. Por fim assentiu. "Eu considerarei, mas deixe o livro Razão comigo. Preciso verificar o que puder." Oliveira hesitou, seu estômago se revirando. Render o livro Razão era colocar tudo nas mãos de outro homem, mas sabia que não tinham escolha. Suas próprias vozes carregavam pouco peso. O livro Razão era a arma. Lentamente, relutantemente, ele o deslizou pela mesa. Aquela noite encontraram abrigo no porão de uma igreja. Eleonora dormia inquieta, assombrada por sonhos da cadeira de ferro. Oliveira ficava acordado, sua mente roída por dúvida. Tinham feito o suficiente? Um papel poderia resistir à onda de influência de Corvo? Ou haviam entregado sua única prova em mãos fracas demais para manejá-la? Suas dúvidas foram respondidas ao amanhecer. Os sinos da igreja soaram enquanto homens entravam no porão. Policiais, suas botas pesadas no piso de pedra. Atrás deles caminhava um homem que Oliveira reconheceu instantaneamente, embora nunca o tivesse visto naquela cidade. Um dos supervisores de Corvo, seu casaco marcado com a insígnia das aciarias. Tomás Oliveira, declarou o oficial. "Você está preso por incêndio criminoso, conspiração e sequestro." Eleonora gritou, agarrando-se a ele, mas os oficiais o separaram. O supervisor avançou, sua expressão vazia, sua voz tão oca quanto os processados em si. "O livro Razão foi assegurado. Seu serviço não é mais requerido. Estava acabado. Até alcançava até ali. O rio não fora salvação. Fora outra câmara no labirinto infinito de Corvo. Oliveira lutou, mas o peso da lei e do ferro o derrubou. Enquanto amarravam suas mãos, ele encontrou os olhos de Eleonora uma última vez. Ela lutava, gritando antes que uma mão a silenciasse. Sua voz ecoava em seu peito, mesmo enquanto o arrastavam para a manhã cinzenta. Levaram-no não para uma cadeia, mas para um trem esperando.
Seus vagões eram sem marca, suas janelas gradeadas. Dentro ele via fileiras de figuras sentadas silenciosamente, seus olhos vazios, seus rostos frouxos, os processados. O trem estremeceu, seu motor cuspindo fumaça, pronto para carregar sua carga de volta ao forno do Império de Corvo. Um oficial se inclinou perto, sussurrando palavras que congelaram o sangue de Oliveira. Você pensou que escapou da máquina, mas sempre esteve dentro dela. A cidade, a lei, a igreja, tudo processado, assim como eles. Enquanto o trem avançava, Oliveira fechou os olhos. Pensou no livro Razão no poço, nos gritos dos cativos estendendo as mãos para ele através das grades. Pensou em Eleonora, seu espírito inquebrado mesmo enquanto era arrancada de seus braços. E pensou em Corvo, de cabelo prateado e sorrindo, presidindo tudo como um monarca das sombras. A verdade era clara agora, clara demais para negar. O Império de Corvo não era um escândalo escondido em uma mansão. Era um protótipo do futuro. O processamento de corpos era apenas o começo. O processamento de mentes, a obediência quieta de lei, imprensa e fé, já estava completo. O Brasil em si estava sendo remodelado, uma alma silenciosa por vez. O trem ganhava velocidade, o forno aguardava, e enquanto o apito gritava para o céu da manhã, Tomás Oliveira entendia a verdade mais aterrorizante de todas. O livro Razão nunca se fecharia. Ainda estava sendo escrito e talvez sempre seria.